Neemias, vamos lá. Neemias. O livro de Neemias, ele vai começar falando de uma coisa muito triste, né? Alguém chamado Hanani, ou Anani, dá notícia para Neemias sobre como estão os irmãos dele, né? A família dele, o povo dele, judeu. E diz assim: veio Hanani, um de meus irmãos, né? E deu notícia do que restou do cativeiro. Quem não foi levado para o cativeiro está em miséria, está em desprezo. E ali diz que ele falou: Deus do céu. Aí ele foi jejuar e orar, falou: Deus grande e terrível, tu guarda o conserto e a benignidade para aqueles que te amam, tu guarda os teus mandamentos. E ali ele ora ao Senhor, ele faz um clamor a Deus. Depois vai se apresentar a Artaxerxes, daí Artaxerxes I, que está reinando. E Neemias se apresenta diante de Artaxerxes, né? E Artaxerxes vê um semblante no rosto de Neemias de tristeza, né? E fala para ele assim: não é isso senão tristeza de cor. O rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não está doente. Não é isso senão uma tristeza de coração. Ou seja, Neemias estava deprimido ali, ele não estava bem, ele não estava legal, né? E o rei logo percebeu. E eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a questão de transparência, né? Aqui a gente tem um contraste entre Neemias com a tristeza do coração, que o próprio rei, né, esses dias, uma amiga minha viu uma foto que eu postei no status, ela comentou assim: tá linda, porém o olhar é triste. E só uma amiga de verdade poderia definir isso. E eu falei: é verdade, amiga, só eu e Deus sabe como tá a minha vida. O olhar realmente é de tristeza. O sorriso tá no rosto, mas o olhar é triste, né? O semblante, ele cai, né? Então entra aqui um contraste entre a sunamita, que diz que vai tudo bem para todo mundo, e só quando encontra Eliseu ela conta a verdade, e Neemias, que foi transparente, na cara estava que algo não estava agradando ele, né? Então, assim, vamos lá. Rose, na banda Subcantarás. Tem coisa que a gente recebe revelação na hora, né? Porque eu ia falar uma coisa, agora eu já vou falar outra que Deus está soprando aqui nos meus ouvidos para dizer para vocês, tá? Eu ia falar sobre que cada caso era um caso, mas Deus já está falando de uma forma diferente aqui comigo para ministrar para vocês. A mulher, ela disse que ia tudo bem com um sorriso no rosto, mesmo por dentro um caquinho, porque ela foi na pessoa que podia resolver, que era Eliseu. Então só para ele ela contou. Neemias estava diante do único que poderia resolver. A Bíblia não conta que a tristeza do coração dele foi notória diante de todos. Pelo menos aqui só tá narrando a história dele com o rei, tá vendo? Ó? Não tá falando, diz que ele foi diante do rei e o rei viu essa tristeza no coração dele. Isso o Senhor tá falando agora no meu coração, ministrando. Então, quando estamos diante de quem pode resolver os nossos problemas, a gente tem que ser sincero. A gente tem que rasgar o nosso coração. Voltando à história do fariseu e do publicano. Um orava: eu dou o dízimo, eu dou hortelã, né? Eu ajudo os pobres, que era o fariseu. E o outro falou, o publicano: ai, tem misericórdia, que eu sou um pecador, que foi o publicano. E Jesus atentou para aquela oração, porque era uma oração sincera. Então, mesmo que talvez ontem você pecou contra Deus, talvez ontem a irmã Rose falhou contra o Senhor quer uma oração sincera, porque diante dele todos nós nos apresentamos nus, né? Ele nos conhece sem essa roupa, ele conhece o nosso interior, o nosso ser inteiro. Então, diante dele a gente tem que estar em clareza, né? E foi isso que Neemias fez. E essa tristeza de coração transparente fez com que o rei desse autorização a ele para que ele fosse edificar os muros, para que ele fosse cuidar daquilo que estava destruído no meio do povo dele.